Olá, eu sou o Dr. Altamiro Dias, médico ginecologista, especialista em endometriose e cirurgia oncológica. Irei falar nesse momento a respeito de miomas uterinos. Pasme você, o mioma uterino é a doença ginecológica mais comum que existe. A maioria das mulheres possui alguma alteração na musculatura uterina, no miométrio. Quando essa alteração constitui um nódulo, isso é um mioma uterino, um tumor benigno na musculatura do útero. Então é comuníssimo. A maioria dos miomas são assintomáticos, são miomas muito pequenos, muito diminutos, que não necessitam de tratamento cirúrgico, eventualmente tratamento clínico. Mas quando os miomas passam a aumentar, eles podem provocar sintomas que eu irei falar, e a partir daí nós vamos tomar a decisão de como tratar você. Então, o mioma uterino é uma tumoração benigna extremamente comum que se origina na musculatura uterina. Como esta foto demonstra, o mioma pode se localizar em 3 pontos principais. Quando ele está no interior do útero, ele constitui o mioma submucoso. Quando ele está no meio da musculatura uterina, miométrio, o mioma intramural. E quando ele está externo ao útero, e aí eu sempre gosto de usar um exemplo, de imagina a sua cabeça sendo útero, a orelha seria um mioma subseroso. Esse é o mioma mais inofensivo que existe, porque ele não provoca nenhuma alteração no tamanho da cavidade uterina. E por conta disso, não aumenta, não dá nem dor, nem aumenta o sangramento menstrual, que é o principal sintoma do mioma uterino. Então, como é que qual que é o quadro clínico principal? Vocês chegam para mim e falam assim, doutor Altamiro, eu comecei a perceber que de uns 3, 4 meses para cá, o meu fluxo menstrual, sem qualquer tipo de mudança nos meus hábitos, não estou tomando nenhuma medicação, eu comecei a perceber que o meu fluxo menstrual aumentou. É claro que não é só mioma que aumenta o fluxo menstrual, mas essa é a principal sintomatologia do mioma uterino. Um aumento no fluxo menstrual que pode ser caracterizado por esse aumento no fluxo e no aumento da duração da menstruação, que a gente usa termos diferentes para designar cada uma dessas alterações. Frente a esse quadro clínico, como é que nós vamos fazer o diagnóstico? Por exames de imagem. O exame mais comum, nosso screening, o nosso pé de boi, é o ultrassom pélvico transvaginal, que já dá indícios que já nos sugerem que o mioma esteja presente. Quando você vai lançar a mão de um tratamento cirúrgico conservador, o que é um tratamento cirúrgico conservador? Que você vai preservar o útero. Para aquelas pacientes que nunca engravidaram, que desejam ainda mais gestações, nós sempre lançamos mão, além do ultrassom, da ressonância magnética de pelve. Por que disso? Para nós termos uma precisão, um refinamento na informação do ultrassom, no sentido de saber, qual é o tamanho exato desses miomas, aonde eles estão localizados, qual é a distância para a parte externa do útero serosa, qual é a distância para a parte interna do útero, a camada endometrial. Então a ressonância, geralmente ela deve ser pedida sempre, mas especialmente quando você vai adotar para esta paciente uma conduta conservadora, onde se preserve o útero. Então, obviamente que os exames de imagem, eles também sugerem, não são, a imagem nunca deve falar, olha, hipótese diagnóstica, mioma uterino. Não, ela está sugerindo. O diagnóstico, de certeza, também vai ser feito com o resultado da patologia, o anátomo patológico. Como é que eu vou escolher o tratamento ideal para o mioma uterino? Tudo vai depender de principalmente 2 informações: da intensidade da sintomatologia clínica, o quão importante é o sangramento, quão importante é a dor, e o tamanho dos miomas.
Quando, quando os sintomas são diminutos, praticamente desprezíveis, e os miomas são muito pequenos, você pode simplesmente adotar uma conduta expectante, não fazer absolutamente nada. Se essa sintomatologia ela aumenta um pouquinho, nós tendemos a iniciar o tratamento com a estratégia do tratamento clínico, sem necessariamente colocar essa paciente para um tratamento cirúrgico. A depender da resposta ao tratamento clínico, aí sim, futuramente, lança-se ou pode-se lançar a mão do tratamento cirúrgico. Também vocês me fazem uma pergunta muito frequente, que é importante eu colocar aqui. Doutor, eu tenho que operar o mioma? Eu sou obrigado a operar o mioma? Não, você não é obrigado. O mioma é uma doença benigna. A única situação que nós temos que se atentar, aí sim você deve obrigatoriamente operar, é para aquelas pacientes acima de 40 anos, geralmente, que têm um crescimento muito rápido do mioma. Quer dizer, para dar um exemplo, aquela paciente que fez um ultrassom no final do ano passado estava com um útero, por exemplo, de 120 centímetros cúbicos, essa é a medida mais ou menos habitual para quem já gestou, e tinha um mioma de 2 centímetros. Ela repete a ultrassom depois de 6 meses, esse mioma está com 10 centímetros e o útero quase triplicou de tamanho. Opa, mioma não tem crescimento tão rápido assim. Geralmente, o que cresce desta forma e que nos acende a luz amarela são os sarcomas. O sarcoma é um câncer que acomete a mesma localidade, a musculatura uterina. Então, para essas situações de mulheres com idade um pouco mais avançada, ainda menstruando, mas idade um pouco mais avançada, que tem um crescimento muito rápido desses prováveis miomas uterinos, há que se tomar cuidado e eventualmente lançar-se em mão do tratamento cirúrgico para ter uma confirmação anatomopatológica que trata-se de uma doença benigna. Fora isso, você não é obrigado a operar o mioma. Tudo vai depender da intensidade dos seus sintomas. Então, se você inicialmente tentou o tratamento clínico, não obteve a resposta desejada, fez um controle com imagem posterior ao seu tratamento clínico, esse útero aumentou, o mioma aumentou, aí fica muito fácil de indicar a cirurgia. Então, você tem que sentir a necessidade da cirurgia. Eu recebo muitas pacientes que já fizeram um tratamento clínico e eu indico o tratamento cirúrgico com muita tranquilidade. E nessas situações, a minha sugestão é muito mais facilmente aceita. É mais difícil aquela paciente que nunca ninguém falou nada para o mioma dela e eu chego e já falo, tem que operar, ou eu sugiro que você opere. Isso cria uma certa resistência para a paciente, puxa, mas eu tenho que operar mesmo? Então eu prefiro receber aquela paciente que já tentou inúmeros tratamentos clínicos, não obteve o sucesso esperado, e aí eu indico a cirurgia. Isso é o que eu sempre sugiro às pacientes. A você, tente as formas mais simples de tratamento. Em não havendo resposta, você vai sentir muito mais tranquilamente que o tratamento cirúrgico é a melhor opção. E o êxito da cirurgia, o sucesso da cirurgia, começa já com uma boa indicação e com a paciente sentindo a necessidade da cirurgia. Eu costumo dar um exemplo para essa situação, uma situação que eu vivenciei em 2002, quando eu tinha uma lesão do meu cruzado anterior do joelho esquerdo. O meu ortopedista, que é um excelente ortopedista, ele já sabia, quando me examinou, mesmo antes da ressonância, que a indicação era cirúrgica. Mas ele teve o bom senso de primeiro fazer com que eu passasse por sessões de fisioterapia. Eu, obviamente, não tive o sucesso que eu imaginava com a fisio, e chegou, passado 20 dias, no movimento besta que eu fiz, eu tinha uma dor intensíssima, lancinante, peguei o celular, liguei para ele e falei, doutor fulano de tal, pode marcar minha cirurgia. Eu gosto de sempre colocar esse exemplo no sentido que é importante que você sinta a necessidade. A cirurgia não pode ser imposta. Nenhum tratamento clínico ou cirúrgico deve ser imposto ao paciente, ou a esta paciente. Geralmente ele não vai ter o sucesso tão grandioso, tão intenso. De maneira geral,
Era isso que eu gostaria de falar a respeito dos miomas, que são as perguntas que mais frequentemente vocês me fazem. Mas, por favor, se ficou alguma dúvida que eu não respondi, sinta-se à vontade de colocar nos comentários que oportunamente eu a responderei.